Então, pessoal, boa tarde para todo mundo. Nós vamos começar aqui hoje com com o decreto 16.730. Pessoal, esse é um conteúdo que está lá no nosso edital, no concurso da Prefeitura de Belo Horizonte. É um decreto, né, específico da Prefeitura, é uma legislação da Prefeitura de BH. Quem estudou conosco no curso extensivo, né, o curso preparatório extensivo, já viu esse conteúdo? Nós vamos aqui, né, para essas pessoas, a gente vai dar uma revisada nesse conteúdo, além e também fazer algumas questões. É conteúdo do SUAS, se tiver algum psicólogo conosco aqui. Tem psicólogo aqui? A gravação vai ficar disponível somente para os alunos, tá bom? Gravação somente para os alunos na área do aluno. Para quem não é aluno, não fica, não. Tem algum psicólogo conosco aqui hoje? Porque isso é conteúdo da psicologia também, tá bom? Porque tá na parte, Thaís né? Isso, Thelma também. É conteúdo da psicologia, tá? Gente, é bom a gente já entender uma coisa, que pelo nome, decreto intersetorial, dispõe sobre a política municipal intersetorial para atendimento à população em situação de rua, tá? É um decreto municipal que dispõe sobre a política municipal intersetorial. De cara, já fala para a gente que isso não é uma política de um setor apenas, é uma política intersetorial. A gente vai ver isso mais daqui para frente, tá? Quem é aluno do curso, gente, presta atenção, talvez vocês ainda não vasculharam a plataforma lá direitinho, tem lá disponível para vocês esses mapas mentais aqui, tá? Que nós preparamos sobre o decreto, e tem também um outro caderno de questões, para além desse aqui de hoje, tá? Que tem algumas questões inéditas. Por que essas questões são inéditas? Por que nós tivemos que elaborar essas questões? Porque não se tem questões sobre esse decreto municipal. Nós vasculhamos até outros concursos municipais, né, da Prefeitura de BH, mas não encontramos e tivemos que elaborar essas questões para que vocês pudessem treinar, tá bom? Então, já tem um caderno lá, que nós utilizamos no curso extensivo, ele está no curso intensivo, no módulo para você aprender sozinho, e aí vai outro caderno de questões com mais questões inéditas que eu elaborei para essa aula de hoje aqui. Quem está aqui conosco na aula gratuita, né, vai acessar a esse módulo também aqui, esses dois conteúdos gratuitos, tá bom? Esse caderno, esse mapa mental e o caderno de questões que eu elaborei para essa aula de hoje. Esse outro aqui não, porque esse aqui é conteúdo do curso pago, tá bom? Então, vamos começar com a primeira questão aqui. Vamos lá. Olha só. Compõe de forma expressa a definição de população em situação de rua, adotada pelo Decreto Municipal 16.730, de 27 de setembro de 2017, a condição de se tratar de um grupo. Gente, a questão quer que a gente fale sobre o conceito, né, sobre a definição de população em situação de rua, segundo o decreto municipal. Tá bom? Lá na aula passada, a gente viu que na aula passada é boa, né? Na aula do curso extensivo, a gente viu que esse conceito, ele se assemelha com outras legislações, tanto do âmbito estadual quanto federal, para a população em situação de rua, né? É um conceito semelhante, mas aqui a gente está dizendo do conceito desse decreto municipal. Então, qual que é essa definição? Então, é um grupo heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular. Alternativa B, homogêneo, em razão da pobreza extrema e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de sustento de forma permanente. Alternativa C, homogêneo, que possui em comum a pobreza extrema, a dependência química e ou transtorno mental. Alternativa D, heterogêneo, com vínculos familiares rompidos, fragilizados ou então mantidos ou iniciados na própria vivência de rua e a inexistência de moradia convencional ou irregular. O que vocês acham que é aí, pessoal? Alternativa A, eu vou só entrar no meu celular aqui na aula também, para eu poder conseguir ver o chat de vocês. Só um minutinho. Todo mundo está indo na alternativa A, não é mesmo? E, pessoal, tá todo mundo certo, né? Só que é o seguinte, a gente vai ver aí por que tá certo, né? Vamos ver por que tá certa essa alternativa aí.
Ó, eu marquei errado aqui, mas é a alternativa A, claro. Olha só, cuidado com essa palavrinha, com a palavrinha heterogêneo, tá bom? Por quê? Depois eu vou, antes de colocar na área do aluno, eu vou corrigir para vocês aqui, tá, gente? Essa palavrinha heterogêneo a gente confunde muito, né? O heterogêneo, gente, vem do sentido de diferente, né? A gente viu isso lá na nossa primeira aula também. É um grupo heterogêneo, porque ali a gente tem um conjunto, população em situação de rua, a gente tem um conjunto de pessoas que se divergem em diversas características. Ela tem uma característica em comum, né? Ser população em situação de rua, e aqui também o conceito traz que a gente outras características. Mas por que a gente fala que é o grupo heterogêneo? Porque ali a gente tem pessoas que vieram de diversos locais, com histórico de vida divergentes, não é mesmo? Com até situações de histórico e classe social também diferente. Então, por isso que a gente não pode compreender que é um grupo homogêneo. Então, alternativa B e C, a gente já iria descartar, tá? Cuidado para não confundir o homogêneo com o heterogêneo. Eu já vi questões que colocou, que fez com que trocasse, né? Porque como o conceito ele é igual com o decreto federal, tá bom? Então, cuidado para não confundir o heterogêneo com o homogêneo, tá? O conceito é heterogêneo. E aí, tem algumas coisas a mais que faz com que, apesar de ser heterogêneo, tem essas outras características aqui em comum. Quais são? Vínculos familiares interrompidos ou fragilizados, né? É característica comum às pessoas, população em situação de rua, com vínculos familiares interrompidos ou fragilizados, que utilizam os logradouros públicos e áreas degradadas como espaços de moradia e de sustento, né? Tá lá na rua, lá mora e lá utiliza esses espaços também para sustento, e de forma temporária ou permanente. Por que o conceito coloca, gente, de forma temporária ou permanente? Justamente por quê? Porque muitas vezes a pessoa está em situação de rua porque ela saiu de um local, está vindo de passagem de uma cidade para outra, e acaba que ela está ali naquele momento, naquela condição, e não necessariamente ela vai continuar ali por muito tempo. Por isso que o conceito traz a palavra permanente, tá? E bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou com moradia provisória. Às vezes a pessoa está em situação de rua, mas utiliza os espaços de acolhimento para poder dormir de forma, para pernoite, né, que são os abrigos para a população de rua, ou com moradia provisória. Daqui a pouco a gente vai ver uma questãozinha, não sei se eu trouxe aqui, que confunde isso aqui, que troca, tá? Cuidado. Tem algumas questões que colocam assim, como moradia permanente. Não. Se a pessoa utiliza uma unidade de acolhimento para moradia permanente, ela deixou de ser população de rua. Então, também cuidado com isso, tá bom? No caso aqui, a unidade de acolhimento para pernoite, ela só dorme lá, mas ela continua sendo população de rua, e a moradia é provisória. Se ela utiliza um serviço público com moradia definitiva, ela deixou de ser população de rua, então toma cuidado. E outra característica também é a inexistência de moradia convencional regular. Se é população em situação de rua, não tem moradia convencional regular. O lugar que ela reside é as ruas, ou então, né, as unidades de acolhimento de forma provisória, né? E a questão da pobreza extrema, né, pessoal? É uma característica da pobreza extrema, tá bom? Então, esse conceito. Depois eu vou corrigir isso aqui, que esse negocinho era para vir mais em cima, tá? Podemos passar para outra questão? Tudo certo? Então, se eu tivesse que falar uma coisa para que vocês pudessem fixar em relação ao decreto intersetorial população de rua, é o conceito, tá? Em primeiro lugar, não estudem nada desse decreto, Amanda. Fixa nesse conceito. Fixa nessa tela aqui e decore esse trem aqui. Porque a chance de você cair na prova é muito grande, tá? Primeira coisa que dá a questão ni prova, aí é uma ótima questão, é essa questão do conceito, tá bom? E cuidado para não confundir essa questão aqui da moradia provisória, tá? Porque se tá na rua, é moradia. Se tá na rua, utiliza os espaços de acolhimento como moradia provisória, não é permanente. Ok? Vamos embora, então. Esses mapinhas aqui vai lá para vocês hoje como um brinde, tá? Vamos de novo, uma outra questão também elaborada por nós, tá? Tendo por base o decreto municipal
16.630, considera-se população em situação de rua, uma questão semelhante, só para a gente poder ver o conceito de uma outra forma que poderia vir ser cobrado na prova, tá? Considera-se população em situação de rua um grupo populacional heterogêneo que possui alguns fatores em comum. Analise os fatores comuns que são considerados, segundo a legislação citada, para a caracterização da população em situação de rua, tá? Pobreza extrema, vínculos familiares interrompidos ou fragilizados, utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço apenas de sustento, de forma temporária ou permanente, utiliza as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou com moradia provisória. E aí, pessoal? Deixa eu ver aqui. A letra C, o negócio está tampando aqui o meu gabarito, peraí. 1, 2 e 4. Vocês estão falando, então, que a 3 está errada, né? Utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço apenas de sustento, de forma temporária. O que está faltando aí, gente? Porque não é apenas de sustento, né? Está faltando o que a palavrinha que está faltando aqui? Está faltando aqui a palavrinha como espaço de moradia e de sustento, não é isso? Não é apenas de sustento, ela não utiliza a rua apenas para se sustentar, utiliza a rua também como espaço de moradia, isso é o conceito, tá? Gente, lembrando que nós aqui não vamos discutir na prática como que é a relação da população em situação de rua com a rua, não, tá bom? Que é exceção, mas eu... Não, nós estamos discutindo aqui o que o decreto está dizendo em relação ao conceito, porque é isso que a prova vai cobrar da gente. Por isso que nós vamos direto na literalidade dessa legislação aqui. Nós não vamos discutir nada, tá bom? Então, tá faltando na questão aqui a palavrinha moradia. Utiliza as áreas degradadas, né? Os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia. Não é só apenas de sustento. Faltou a palavra moradia, porque é de moradia e de sustento, tá bom? As outras alternativas estão todas certas. Pobreza extrema, vínculos familiares interrompidos ou fragilizados, e utiliza as unidades de acolhimento para pernoite, temporário ou com moradia provisória. Pessoal do curso, quem ainda não fez as questões do outro caderno, corre lá e faz. Porque eu tive até dificuldade de fazer essas questões agora, porque eu achei que as outras ficaram tão boas, que chega uma hora que a gente perde a criatividade de fazer questões, né, gente? Porque eu achei as outras tão boas, que eu acho que as outras estão melhores do que essa aqui, tá bom? Mas eu tive que fazer novas, né? Então não teve jeito. Mas corre. Oi. A 3 também tem a palavra permanente, né? No final, seria provisório? Não, nesse caso aqui é permanente mesmo. Peraí, deixa eu só conferir aqui. É permanente, porque aqui a gente está falando. Ótima observação. Quem falou? Adriana. Adriana, ótima observação. Ótima observação, Adriana. Por quê? Porque, olha só, aí tem a palavra permanente. Moradia, olha, utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento de forma temporária ou permanente. Lembra que eu falei com você que às vezes a pessoa está passando pelaquela cidade, ela até tem casa em uma outra cidade, mas aqui em BH, por exemplo, ela está vindo de São Paulo para Bahia. Só que aqui, ela chegou em BH, o dinheiro acabou e ela ficou em situação de rua. Ela está aqui temporária. Ela ficou aqui temporária. Isso é uma pessoa em situação de rua. Mas daqui a pouco ela acessou um serviço e conseguiu retornar para a cidade de origem. Ela ficou aqui em situação de rua temporária. E também tem aquelas pessoas que permanecem aqui de forma permanente. No caso aqui, o conceito está certinho. Utiliza o espaço público, logradouros, as áreas degradadas de forma temporária ou permanente. Porque ela pode estar em situação de rua por uma semana, e aí é temporário, ou pode ficar há anos, e aí é permanente. Agora, quando a gente fala lá sobre quando o conceito continua e utiliza a questão das unidades de acolhimento, né, para pernoite ou com moradia, aí sim é provisório. Porque nesse caso, ela está utilizando
esse espaço de forma provisória, né? Essa instituição ou esse abrigo, de forma provisória. Por quê? Se ela está utilizando esse espaço de forma permanente, ela já deixou de ser morador de rua, pessoa em situação de rua. Entendeu? Entendeu? Entendi. Obrigada. Nada. Se não entendeu, a gente volta, tá? Vamos lá. Então, aqui tá certinho. Faltou só mesmo moradia aqui. Vamos lá. Olha só. De acordo com o decreto municipal, não vou repetir o número do decreto não, tá, gente? Julgue o item a seguir. A gente sabe que a gente está tratando desse decreto aqui. A política municipal intersetorial para atendimento à população em situação de rua será implementada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, com a participação de órgãos intergovernamentais. Certo ou errado? Certo ou errado? Gente, eu tenho 76 pessoas aqui nessa sala hoje. 76 pessoas aqui nessa sala. Essas 76 pessoas jamais vão errar essa questão se ela vier na prova, ou como uma questão, ou como uma alternativa. Entendam de uma vez por todas. Vocês ganharam. Que bom que errou aqui. Vocês ganharam uma questão. Entendam. Entendam, tá bom? A política municipal intersetorial da população em situação de rua, ela será implementada de forma articulada entre órgãos intergovernamentais, tá? Com a participação dos demais entes federativos. Prestem atenção, a política, ela é intersetorial. Se ela é intersetorial, entende-se que a responsabilidade é de vários setores, tá? Tá escrito lá certinho, eu tô sem impressão aqui agora, mas tá lá no artigo 2, tá aqui, ó. Artigo 2, tá? Vai ser implementada de forma articulada entre os órgãos intergovernamentais. Daqui a pouco, nós vamos ver o que cada setor é responsável, tá? Não é a assistência social, pegadinha do malandro, tá? Não é ela não vai ser implementada pela assistência social, não. Ela vai ser implementada de forma intersetorial, de forma articulada entre os órgãos intergovernamentais. E aí, para complementar aí, com a participação entre federativos, instituições do Poder Judiciário, Defensoria Pública, Ministério Público, organizações da sociedade civil. Tá bom? Beleza? Não vamos errar. Tá errado. A questão tá erradíssima. Não vai ser implementada pela Secretaria de Assistência, tá? A questão também foi elaborada por nós, tá, gente? Todas aqui, elaborada por nós, vulgo por mim. São princípios da política municipal intersetorial. Exceto. Então, vamos interpretar a questão. Tudo aqui é princípio da política municipal intersetorial, exceto uma coisa: igualdade e equidade, respeito à vida, cidadania e dignidade da pessoa humana, integração entre o poder público e sociedade civil para a execução da política, atendimento humanizado e universalizado. O que aqui não é princípio? Vamos lembrar sempre que o que é princípio, gente? Princípio é aquilo que a política é o valor da política, né? É aquilo que a política tem como valor, tem como base, tem como que ela quer propagar, aquilo que ela tem de mais importante, que não pode deixar de ter, né? Princípio não tem a ver com ações na prática. Pensem nisso. E aí, o que não é princípio aqui? Ninguém? Olha. Já responderam, Amanda. Letra C. Ah, desculpa, eu não vi, gente. Não vi o chat. É que eu estava na outra tela. Oh, todo mundo respondeu? Ixi, desculpa. Isso mesmo, é a letra C.
né? Quem aí não sabia dessa resposta, e aí se deparasse com essa questão na hora da prova aí, ou outra questão, e aí é precisar chutar mesmo, chutar, vamos sempre entender o enunciado e vamos comparar as outras vamos comparar as outras alternativas, né? E se algumas circunstâncias te pedir isso, olha, princípio, né? As alternativas, igualdade e equidade, respeito à vida, cidadania, e a D, atendimento humanizado. Olha a C, integração entre o poder público e sociedade civil. Vocês percebem que a alternativa C, ela diz muito mais de uma ação em si, de uma ação, esse conteúdo que está na letra C diz muito mais de algo que tem que ser desenvolvido, algo que tem que ser colocado em prática para que a política possa acontecer, que é a integração entre o poder público. Ela não diz algo que se refere ao valor, que é aquilo que se relaciona com princípios. Olha, igualdade e equidade quer dizer de valor, respeito à vida quer dizer de valor, atendimento humanizado quer dizer valor, né? E a C, que justamente não é um princípio, que é a alternativa correta, diz de uma ação, né? Que é isso, a letra C? Alguém sabe o que é a letra C? É da política também. Ninguém sabe, né? Nós vamos ver agora, tá? Olha, aqui estão os princípios, todos eles, lá no artigo 3º, tá bom? Equidade e igualdade e equidade, respeito à vida. Ó, gente, esse mapinha tá lá para vocês. Quem aqui do curso já viu o mapinha? Do curso de exercícios? Quem não era do curso preparatório grande já viu o mapinha? Gente, tá lá, hein, para vocês. Tudo separadinho. Então, olha aí. Respeito à vida, cidadania e dignidade da pessoa humana, direito à convivência familiar e comunitária, atendimento universalizado, humanizado e universalizado. Cuidado com isso aqui, tá? É humanizado e universalizado. Cuidado para não vir individualizado e a gente achar que tá certo, né? Tem uma questão que eu elaborei, olha eu já entregando já, gabarito. Tem uma questão que eu elaborei do outro caderno, que eu peguei, troquei essa palavra aqui e coloquei individualizado. A gente pode até achar, não é isso mesmo, né? O atendimento ele tem que ser individualizado. Mas, no caso aqui do princípio, não, tá errado. Aqui está dizendo que o atendimento é humanizado e universalizado. Universalizado no sentido de garantir para todos, né? E respeito à singularidade de cada pessoa, as condições sociais, diferenças de idade, raça, não vou ler tudo não, tá bom? E aí, a integração é isso mesmo quem respondeu aqui. Deixa eu ver quem respondeu aqui pra gente. A Maria Neide, o Leonardo, é uma diretriz, tá bom, gente? Aqui, ó, as outras diretrizes que também estão lá no nosso mapinha. Junto com a promoção dos direitos civis, responsabilidade do poder público. Olhem só como a diretriz tem já mais esse sentido de que isso aqui tem que acontecer. Olha, integração entre o poder público, promoção dos direitos civis, apoio à organização e participação. Já dá mais o sentido, a diretriz, de como que a política vai ser conduzida, ó. Isso aqui tem que acontecer durante a execução da política, tá? É uma pistazinha para a gente poder tentar divergir aí o que é diretriz de princípio, tá bom? E aí continua mais diretrizes aqui, ó. Não vou ler agora porque nossa aula de 1 hora não dá tempo, tá? Não é o nosso objetivo. Mas tem mais diretrizes aqui também, tá bom? E aí nós vamos para agora para uma questão justamente sobre as diretrizes. Olha, o decreto institui a política municipal intersetorial para atendimento à população em situação de rua. Sobre as diretrizes, marque V para verdadeiro e F para falso. Vamos ver. Promoção dos direitos civis políticos, econômicos, sociais e ambientais. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Ok. Responsabilidade do poder público pela elaboração e execução da política, pela integração das políticas públicas municipais e articulação com as políticas federais, estaduais e com os municípios da região metropolitana. A gente não viu todas, né? Mas
erradicação de atos violentos que produzem ou estimulam a discriminação e a marginalização, seja pela ação ou pela omissão. Fomento e fortalecimento das ações de assessoramento, defesa e garantia de direitos, junto à população em situação de rua. Verdadeiro. Essa aqui, eu deixei tudo verdadeiro? Sim, eu deixei tudo verdadeiro, é isso mesmo. Eu fiquei na dúvida aqui que alguém colocou F. Por que você achou que está errada essa daqui? Vamos voltar aqui? Responsabilidade do Poder Executivo pela elaboração e execução da política, pela integração das políticas públicas municipais e articulação com as políticas federais, estaduais e com o município da região metropolitana. Certinho, é uma diretriz também, tá bom? É porque ficou um pouco estranho esse texto aqui, não foi? Quem colocou que achou que estava errado? Eu coloquei errado por conta dessa questão de região metropolitana. Ah, tá. Alan, mas nós estamos falando de uma política que ela é intersetorial e que ela está de um município que é metropolitano, né? Que é uma capital. Então, a ideia é mesmo compreender que BH tem que trabalhar em parceria com Contagem, integração com Betim, porque a população em situação de rua, ela tem esse movimento, né? Por isso que justifica. Aqui, ó. Certinho. Ô, gente, mas é tão importante cada participação de vocês, porque nisso a gente faz a observação e aí vocês têm a oportunidade de aprender. E na hora da prova, a dúvida, olha, teve um colega que teve essa mesma dúvida. Aqui, ó. Muito importante. Ok, então, tá tudo certo aqui nas diretrizes, tá bom? Todas as opções aqui são diretrizes, todas elas estão aqui. São 8 diretrizes da política, tá? Aí agora nós vamos para os objetivos. Então, nós já vimos. Toda hora eu tô esquecendo o nome, gente. Diretrizes, princípios, diretrizes, e agora nós vamos para os objetivos, tá? Olha só. Assinale a alternativa que não corresponde. Então, a um objetivo. Então, nós estamos aqui com 4 alternativas e uma delas não corresponde ao objetivo. 3 corresponde e uma não corresponde, tá? Vamos tentar ver qual que é. Assegurar o acesso amplo, simplificado e seguro aos serviços, programas, projetos e benefícios que integram as políticas públicas. Criar políticas de ajustamento familiar para a população, garantindo ações de formação e capacitação de agentes públicos. Produzir, sistematizar e disseminar informações e indicadores sociais, econômicos e culturais sobre a população em situação de rua e sobre a rede para seu atendimento. Promover e incentivar a pesquisa, extensão, ensino, produção e disseminação de conhecimentos sobre a população em situação de rua. E aí? Letra B, né, gente? Tem essa palavra esquisita aí, esse ajustamento familiar, tem nada disso, né? Ninguém vai promover políticas de ajustamento familiar, né? Tem muito errado aí. Olha só. Tá aqui os objetivos, tá bom? Os objetivos todos começam com o verbo no infinitivo, desenvolver, assegurar, né? Aquilo que a gente quer alcançar com a política, não é mesmo? Produzir, promover, sistematizar, promover, garantir, realizar, desenvolver, tá? Só que não confiem, tá? Esse verbo no infinitivo aqui que pode errar, viu? Depois vocês dão uma lida, para poder entender todos esses objetivos aqui. Meu objetivo aqui hoje, porque no curso, né, quem fez o curso extensivo, teve uma aula bem aprofundada, o nosso curso é um curso intensivo, né, quem está fazendo o curso com a gente,
E meu objetivo também é só dar como estudar essa legislação, né? E os pontos mais importantes. Em uma hora só a gente não consegue adentrar. E dar essas ferramentas para vocês aqui, tanto os mapas mentais quanto as questões, tá bom? Mas depois vocês dão uma lidinha aqui nesses objetivos todos aqui, tá? Vamos fazer uma questão agora, gente, sobre os compromissos. Por quê? Eu vou querer só voltar para falar uma coisa com vocês aqui. Esse decreto é um decreto simples. Ele traz lá no início o conceito de população em situação de rua. Depois ele fala lá sobre aquela questão de como a política vai ser implementada, né? De forma intersetorial, com a participação lá daqueles atores. Depois ele fala princípio, diretriz, objetivo. E agora ele vai para uma segunda parte, que é a maior parte do decreto, que é a respeito dos compromissos institucionais. E aí o decreto descreve cada compromisso de cada setor, tá? E aí eu chamo a atenção para vocês, para que a gente possa entender o que cada setor faz, muito mais do que decorar. Puxa, eu vou ter que decorar todas essas competências aqui dos setores. Não, é entender aquilo que é de responsabilidade do direito da cidadania, da assistência, do trabalho e renda, da moradia, da educação, segurança alimentar, saúde, e tem mais um que não está aqui. Tem um outro setor lá. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Entender essa responsabilidade de todos esses setores e ainda se atentar a alguns detalhezinhos que parece que é de um setor e é de outro, tá? E aí, nesses detalhes, porque assim, prova muitas questões, aquelas questões que são mais difíceis, que não são questões óbvias, pega nos detalhes. E aí, se a gente ficar também, na hora que a gente estiver estudando, pegar nos detalhes, nós não vamos ter dificuldade na hora de fazer questão, tá? Às vezes a gente gasta muito tempo querendo decorar coisa muito óbvia, e aí se a gente entende a obviedade da coisa, olha, isso aqui é do direito de cidadania, pronto, não vou decorar isso aqui. Isso aqui é da assistência, também não vou decorar. Está aqui falando de cadastro único, quem é a responsabilidade do cadastro único? É a assistência, pronto, tá bom, não vou decorar. Agora, me chamou a atenção, poxa, eu estou estudando aqui, que isso aqui, esse bloco aqui da educação, tem um trem diferente aqui. Não, tem isso aqui, eu tenho que ficar atento. Porque eu estranhei isso aqui ser de educação. Então, eu vou ficar atento e vou decorar aqui. Se aparecer isso aqui na prova, isso aqui não parece ser de educação. Se aparecer isso aqui é da educação, tá? Igual tem um trem aqui que eu vou mostrar para você, que não parece que é de uma secretaria, de um órgão, e é, tá? A Lucimar levantou a mão. Quer falar, Lucimar? Lucimar? Não? Beleza, que esbarrou aí. Tá? Pessoal, tô muito rápido, que eu sou acelerada, tô no ritmo de final de prova, final de reta final de concurso. Posso continuar assim? Dá um retorno aqui para mim, por favor. Posso? Beleza. Quem é meu aluno aí que já está comigo já há algum tempo, sabe como que eu sou. Se eu tiver acelerado, vocês falam aí, ó, diminui aí, porque tá difícil. Bora. Então, vamos embora. Ok, então. Vamos lá, então, descobrir aqui na questão quais são as responsabilidades, né? Os compromissos institucionais. O decreto fala assim pra gente, fala bonito, fala compromissos institucionais. Vamos lá, então. Aqui eles colocaram a coluna 1, essa questão que eu fiz, eu coloquei os compromissos, tá? Desculpa, coloquei as áreas, né? E aqui eu coloquei os compromissos. Então, as áreas aqui, direito de cidadania, assistência, trabalho, moradia, educação, segurança, saúde. E aqui a gente vai ver agora os compromissos. Vamos lá. Inclusão de pessoas em situação de rua em cadastro único para programas sociais do governo federal. Gente, eu vou ler o resto. Quem que é isso aqui, gente? Quem que é isso aqui? Quem que é esse compromisso? É da assistência, ok? Inclusão da população em situação de rua como público prioritário na intermediação de emprego e para qualificação profissional.
De quem que é esse compromisso aqui? Trabalho e renda, não é mesmo? Esse compromisso é trabalho e renda. Alguém está anotando? Se não tá, não, né? Depois a gente olha. Porque eu mudei a página, mudei a capacitação de agentes públicos, especialmente agentes de segurança e de fiscalização, por meio de cursos de formação direcionados aos direitos humanos e às especificidades da população em situação de rua. Quem que é esse aqui? Vou voltar a tela aqui, aí a gente volta lá e vê, né? Olha, é da assistência social? É do trabalho e renda? É da moradia? É da educação? É segurança alimentar? Ou é saúde? Tá? Ou é direito e cidadania? Tá mais óbvio que é de quem? Tá mais óbvio que esse compromisso é de quem? Direito e Cidadania, né? É muito mais óbvio que isso aí é de cidadania. Desenvolvimento de projetos de reforma de imóveis públicos e a disponibilização de imóveis vagos para uso habitacional e inclusão da população em situação de rua, com ênfase nas áreas centrais. Quem que é isso aqui? Deixa eu ver aqui que vocês colocaram. Moradia e desenvolvimento urbano, né? Que é o mesmo setor, moradia, habitação e desenvolvimento urbano. Ok. Implantação de estratégias de convivência para o Parque Municipal Américo René Gianetti, inclusive na perspectiva de produção e geração de renda. E aí? De quem que é esse? Trabalho e renda, cidadania. Vê de tudo aí, né? Pois é. É aí que nós temos que trabalhar, tá bom? Não é no óbvio. Nós temos que trabalhar no que é diferente. Que é óbvio, nós vamos marcar, tá? Deixa eu só passar a próxima tela aqui. Constituição de grupos de estudo que tem como objetivo discutir forma de alternativa de escolarização e mapear demandas educativas da população. Isso é o quê, gente? Tá na cara que isso é educação, né? Na cara. Óbvio que é educação. Qualificação das ações de cuidado e suporte adequado para pessoas com diagnóstico de tuberculose visando a detecção precoce da doença. Tratamento com qualidade oportuna. Tá na cara que isso é o quê, gente? Saúde, né? Mas é claro que eu não ia colocar uma questão de obviedade para vocês. Eu quero ensinar. Eu não ia colocar todas as questões fáceis para vocês. Prestem bastante atenção. Essa é aqui, gente. Ó, vamos começar do começo. A A é claro que é assistência, ok? A B é claro que é trabalho e renda, né? A C, a gente já conversou que é direito de cidadania, né? Que se relaciona com direitos humanos, né? Promoção aqui da capacitação dos agentes públicos para uma atuação de segurança pública correta, direitos humanos, né? Essa aqui fala de reformas de imóveis públicos, né? Para garantia habitacional. Está na cara que é desenvolvimento urbano e habitação. Agora, essa aqui, a gente ia pensar que seria como é que é? Aquele outro que tem aqui, né? Que é trabalho e renda. Mas não é, viu, gente? Ela é... A Cláudia falou aí, não foi, Cláudia? Ela é... Como é que fala? Esse tem aqui, ó. Segurança alimentar e nutricional. Tá bom? Gente, é estranho, né? É estranho isso ser uma responsabilidade do setor segurança nutricional, mas tá bom? Então, implementação de estratégias de convivência para o Parque Municipal Américo René Gianetti. É o parque Municipal, né? Isso aqui é um compromisso do pessoal da segurança alimentar, tá bom? Não é do pessoal da geração de trabalho e renda, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. A gente tem essa tela aqui
O gabarito aqui, só para vocês saberem, depois vocês vão ter esse gabarito aí, é o D, tá bom? Mas a gente já falou cada uma das respostas. Olha aqui, esses são os atores envolvidos, setores envolvidos, né? Educação, trabalho e renda, assistência, direito de cidadania, moradia, segurança alimentar e nutricional, saúde, cultura, esporte e lazer. E aqui eu separo para vocês todos os compromissos nessas telas aqui, tá bom? E aí, deixa eu só ver o compromisso lá da trabalho e renda. Eu não trouxe o que eu quero, gente? É segurança alimentar que você está procurando. Isso, pois é. Estou procurando segurança alimentar. Não, eu tenho que trazer aqui para vocês. Espera aí, só um minutinho, tá bom? Olha lá onde está. Eu achei que eu tinha colocado a tela. Está no artigo 11. Aqui, ó. Compromissos na... Estão vendo aí, então? Peraí. Ok, agora estão vendo. São compromissos institucionais na área da segurança alimentar e nutricional, tá? Artigo 11. Aqui, ó. Implementação de estratégias de convivência para o parque municipal. Tá vendo? Tá aqui. Eu destaquei esse porque, olha para vocês verem aqui. Quando vocês estiverem estudando os compromissos, vale a pena dar uma lidinha. Por quê? Porque quando a gente fala aqui de segurança alimentar e nutricional, olha só. Olha como está explícito que é a segurança alimentar. Esqueci o nome desse tem aqui, inciso, gente. Parágrafo, me ajuda aí. Esqueci. Inciso primeiro aqui, ó. Ó, aqui tem segurança alimentar e nutricional, aqui tem oferta de alimentação, tá vendo? Aqui tá falando de promoção municipal de agricultura urbana, gastronomia alimentícia, aqui tá falando de segurança alimentar, aqui tá falando de educação nutricional, aqui tá falando de acesso à água. Tudo isso aqui tá explícito. Eu sempre confundo essa palavra também. Tá na cara, né? Tá na cara que é da segurança alimentar e nutricional. Tá vendo? Esse aqui não. Esse aqui a gente fica na dúvida. Então, é nesse tipo de coisa aqui que a gente tem que fixar investir nossa hora de estudo, tá? Pra gente vir aqui e arrancar aqui o que a gente... que é mais difícil na hora da prova, a gente lembrar que cadê um outro que eu também sinalizei isso na aula lá maior do curso. É esse aqui, ó, que tá aqui anotado para eu falar para vocês. Um que parece que é da assistência e que não é. Se ligue nesse objetivo aqui, olha. Eu não trouxe ele em formato de questão para não ser questão repetida, que o pessoal já fez. Quer ver? Se vocês se depararem com esse compromisso aqui, ó, disponibilização de mecanismos de acesso a direitos, incluindo documentos básicos em parceria com órgãos de entidade de promoção de direito, promoção e defesa de direitos. Se vocês encontrar com isso na prova, tiver a opção da assistência, vocês não vão marcar que é assistência social? Fala comigo aí. Vocês vão marcar que é assistência? O Alan falou que não vai, não. Mas quem marcaria que era assistência social? Que é responsável pela... O negócio ficou bem em cima aqui, peraí. Cadê o que tem, gente? Disponibilização de mecanismos de acesso a direitos, incluindo documentos básicos. Só eu que marcaria se eu não tivesse estudado?
Até porque, gente, quando eu li isso aqui, eu falei assim, mas quem faz isso aqui é assistência, né? Pois é, mas na teoria, a responsabilidade setorial é do direito de cidadania. Na prática, quem... Ah, tá, o Alan falou que se não tivesse estudado, sim. Pois é, porque na prática, quem executa isso aqui é a assistência, que está sob a carga todinha da assistência, é a oferta da documentação civil. Mas, isso, Alan, tudo só para assistência, isso mesmo. Mas na teoria, isso aqui é um compromisso do direito de cidadania, galera. Se isso aqui vier na prova, não é da assistência, tá? Não é. Então, o que a gente tem que focar é naquilo que é mais diferente, aquilo que a gente vê aqui estranha. Aquilo que está na cara, não gasta energia vocês tentando decorar, não, que é perda de tempo. Chegar na hora da prova, é só ler direitinho, para ver se não está faltando nenhuma palavra, para ver se não se tem nenhuma palavra que troca, né, o sentido, tá bom? Então, beleza. Deixa eu ver se tem mais algum aqui que eu queria trazer para vocês que tem um duplo sentido. Não, acho que não tem, não. Vamos seguir, que nosso horário está quase na hora da gente trocar o conteúdo. Tem, acho que 2 questões. Entre os compromissos institucionais de assistência social, tá? Aí aqui, ó. Aqui tá falando agora, essa última questão que eu fiz da assistência, tá? Então, entre os compromissos da assistência social, no decreto, qual que é incorreto? Então, temos 4 alternativas aqui e uma não é compromisso da assistência, tá? A estruturação das unidades de acolhimento e referência considerando heterogeneidade e diversidade da população em situação de rua e de acordo com as normativas de tipificação nacional. Erradicação de práticas homogeneizadoras, massificadoras e segregacionistas na oferta dos serviços assistenciais, garantindo encaminhamentos efetivos, promoção e reinserção social das pessoas atendidas. Certinho, né? Inclusão de crianças e adolescentes e jovens. Alguém está falando alguma coisa? Alguém já está dando a resposta. Inclusão de crianças e adolescentes, bem como suas famílias, nos serviços, benefícios e programas assistenciais, de forma a promover a privação e violação de direitos, especialmente contra o trabalho infantil, exploração sexual e situação de mendicância. Tem algo errado aqui, né, gente? Alguém já falou aí. O que está errado, gente? O que está errado, Almira? É muito interessante que aqui a gente identifica na hora, né? Lá na prova, a gente só vê depois que a gente chega com o caderno de prova em casa, né? Pois é, gente, olha aqui, tá na cara que tem um trem errado aqui. Nessa palavrinha aqui, privação. No caso, deixa eu ver se eu troquei essa palavra, ou se eu... que era a palavra correta aqui. Evitar, de forma a evitar, né? E aí eu coloquei na questão de forma a promover. A alternativa está certinha. Eu só troquei o evitar pelo promover, tá bom? E mudou completamente o sentido, né? Criação de estratégias para incorporação de pessoas em situação de rua ou com trajetória de vida nas ruas, nas equipes dos serviços socioassistenciais voltados para esse público. Também está certo, né? Nós encontramos já a resposta incorreta, que é a alternativa C. Tá? Ah, tá aqui. Eu tive que ir lá na lei ver, mas tá aqui. Tá aqui bonitinho. Terminamos, gente, o conteúdo da política intersetorial. Vocês têm alguma dúvida? Querem colocar aqui para a gente poder conversar nesses 4 minutinhos que faltam? Gostou, Alan? Coisa boa. Pessoal aí, restante, além do Alan, rapidão, né, gente? 50 minutos aqui de política intersetorial, ó. Foram quantas questões? 8 questões. Para poder vir uma na prova, né, gente? Uma ou nenhuma. Ai, meu Deus. Qual será, né? De qual conteúdo que vai ser? Então, tá bom. Olha, nós vamos só mudar aqui a
a gravação, porque lá no nosso curso a gente coloca, deixa eu só... Ô, Sammy, pode interromper, depois eu explico.